Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma leitura da Fratelli Tutti, a encíclica do Papa Francisco sobre fraternidade e amizade social. Hoje nós vamos ler sobre as pandemias e outros flagelos da história. É verdade que uma tragédia global como a pandemia da Covid-19 despertou por algum tempo a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco, em que o mal de um prejudica a todos. Recordamo-nos de que ninguém se salva sozinho, de que só é possível salvar-nos juntos. Por isso a tempestade, dizia eu, desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Com a tempestade, caiu o disfarce dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. E ficou evidente, uma vez mais, esta abençoada pertença comum, a qual não podemos nos subtrair, a pertença como irmãos. O mundo avançava implacavelmente para uma economia que, utilizando os progressos tecnológicos, procurava reduzir os custos humanos. E alguns pretendiam fazer-nos crer que era suficiente a liberdade de mercado para garantir tudo. Mas o golpe duro e inesperado desta pandemia fora de controle obrigou por força a pensar nos seres humanos, em todos, mais do que nos benefícios de algum. Mais que nos benefícios de alguns. Hoje podemos reconhecer que alimentamo-nos com sonhos de esplendor e grandeza e acabamos por comer distração, fechamento e solidão. Empanturramo-nos de conexões e perdemos o gosto da fraternidade, buscando o resultado rápido e seguro, e nos encontramos oprimidos pela impaciência e a ansiedade. Prisioneiros da virtualidade, perdemos o gosto e o sabor da realidade. A tribulação, a incerteza, o medo e a consciência dos próprios limites que a pandemia despertou fazem ressoar um apelo a repensar os nossos estilos de vida, as nossas relações, a organização das nossas sociedades e, sobretudo, o sentido da nossa existência. Se tudo está interligado, é difícil pensar que esse desastre mundial não tenha a ver com a nossa maneira de encarar a realidade, segundo a qual pretendemos ser senhores absolutos da própria vida e de tudo o que existe. Não quero dizer que se trate de uma espécie de castigo divino. Nem se poderia afirmar que o dano causado à natureza é a cobrança por nossos abusos. É a própria realidade que geme e se rebela. Vem à mente o conhecido verso do poeta Virgílio, evocando as lágrimas das coisas, das vicissitudes da história. Contudo, rapidamente esquecemos as lições da história, mestra da vida. Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais em um consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. No fim, oxalá já não existam os outros, mas apenas o nós. Oxalá não seja mais um grave episódio da história, cuja lição não fomos capazes de aprender. Oxalá não nos esqueçamos dos idosos que morreram por falta de respiradores, em parte como resultado de sistemas de saúde que foram sendo desmantelados ano após ano. Oxalá não seja inútil tanto sofrimento, mas tenhamos dado um salto para uma nova forma de viver e descubramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros, para que a humanidade renasça com todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, livre das fronteiras que criamos. Se não conseguirmos recuperar a paixão compartilhada por uma comunidade de pertença e solidariedade, a qual saibamos destinar tempo, esforço e bens, desabará ruidosamente a ilusão global que nos engana e deixará muitos à mercê da angústia e do vazio. Além disso, não se deveria ignorar ingenuamente que a obsessão por um estilo de vida consumista, sobretudo quando poucos têm possibilidades de o manter, só poderá provocar violência e destruição recíproca. O princípio do salva-se quem puder traduzir-se-á rapidamente no lema todos contra todos. E isso será pior que uma pandemia.
Estas são as palavras do Papa Francisco. Que nós aprendamos com nossos erros para não repetirmos a história. Até a próxima. Fique com Deus.